Então, nós estamos comemorando nosso aniversário de Conjunto Esperança Eterna, 50 anos. E eu quero falar que eu só quero dizer que eu faço parte desse ciclo de oração há 50 anos também, porque logo que a igreja começou, eu aceitei Jesus através dos irmãos que foram na minha casa, e lá eles conversando comigo, eles foram falando, e o Espírito Santo foi convencendo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E o Espírito Santo foi me convencendo até que eu levantei minha mão, aceitei Jesus através da visita do pastor Adinho da Silva, que era o pastor da igreja de Boa Vista nesses dias, era o pastor Adinho da Silva, o diácono Jair Ferreira Gundes, que foi o que evangelizou meu esposo, o pastor Jair evangelizou meu esposo, na verdade. E eu estava lá sendo evangelizada através do meu irmão Valdeci, da dupla do Etebenezer já. E nesse tempo eu fui para a igreja, eu estava grávida do meu filho mais velho, e eu fui, nesses dias meu esposo foi, quando eu fui para o hospital para ganhar o menino, o meu esposo foi para a igreja num culto de quarta-feira. Toda a vida teve culto de quarta-feira aqui na congregação de Boa Vista. E meu esposo estava na igreja, ele estava na igreja e eu estava internada na maternidade de Vila Velha. E o pastor Levi esteve lá e o pastor Adinho falou com ele, apresentou meu esposo e falou: esse aqui é o João Pires, que aceitou Jesus, é o irmão João Pires, que aceitou Jesus esses dias, ele é novo convertido, e a esposa dele está internada lá na maternidade. Eu nunca tinha visto o pastor Levi. E o pastor Levi mandou e falou assim com o pastor Adinho, que era o pastor: ó, Adinho, amanhã então você vai, pega as irmãs, pega a sua esposa, mais alguma irmã, e vai lá e faz uma visita à irmã Maria, lá no hospital. Eu nunca tinha visto o pastor Levi ainda, não conhecia, só se conhecia pelo nome, porque tinha pouco tempo que tinha aberto a congregação aqui na rua Érico Veríssimo, na casa hoje é o pastor José Andrade. Foi começada a igreja na casa dele, depois foi para a rua Joaquim Manel de Macedo, que é a rua que eu moro, ficou uns meses ali, depois foi para Esnobre, ali mais embaixo. Foi aonde que eu aceitei Jesus, quando era ali na sorveteria Esnobre. E dali o pastor Levi enviou a visita para mim lá no hospital. E chegou lá no outro dia, tinha ganhado meu filho 6 horas da manhã, eu tinha internado muito, passando mal, com a pressão muito alta. De noite eu estava no hospital, eles oraram por mim, apresentaram meu esposo e falou que eu estava lá. Quando deu 6 horas da manhã, eu ganhei meu filho mais velho. E depois aí o pastor Levi esteve na congregação à noite, ele enviou o pastor Edinho e mais algumas irmãs para ir lá fazer visita, eu lá no hospital. Eles chegando lá, fiquei muito surpresa, porque eu nem conhecia o pastor Levi, também nova convertida, eu não esperava aquela visita chegar ali naquele momento. Eles chegaram, eu fiquei muito alegre com aquela visita, e ali o pastor, eu me lembro até hoje, quando o pastor Adinho, ele leu ali o Salmo 23, e orou ali por mim junto com as irmãs. Eu fiquei maravilhada, porque é uma visita que ajuda a gente a caminhar. Os irmãos não têm noção de quando a gente aceita Jesus, que a igreja começa a visitar, firma nossos passos, encoraja, e a gente começa a caminhar. E daí para frente eu vim para casa, tive alta, vim para casa com meu bebê, e passou uns dias, passou uns tempos, aí teve a troca de pastor. Adinho da Silva saiu e entrou o pastor Júnior, pastor Coutinho, Manel Coutinho Pimentel. Ele assumiu a congregação, um pastor muito amoroso. E ele conversando comigo, mas meu esposo, nos incentivando cada dia, visitando também. Ele falou assim: agora nós vamos preparar para vocês batizar. Aí houve muito impedimento, porque a família do meu esposo era muito católica, assim, da outra denominação, e eles não aceitavam que meu esposo batizasse. Mas aí teve um irmão da igreja matriz, o diácono Antônio Amago, ele foi na minha casa, deu estudo sobre o batismo para mim, mas meu esposo só. Ele deu aquele estudo, falou para nós sobre o batismo, nós pedimos isso, que nós queríamos saber mais antes de batizar. E ele falou muito para nós sobre o batismo, explicou, ensinou, nós ali aprendemos direitinho o que significava o batismo nas águas. E ali nós sentimos o desejo, de batizar sim, porque
família dele falava, não, você já batizou, não pode batizar outra vez. Mas naquele momento, no decorrer daquele ensinamento, nós sentimos o desejo de batizar no mergulho, mergulhar nas águas. E ali nós pedimos, quando nós pedimos, preparou para o batismo, nós pedimos que queria batizar no rio. Aí pastor Samuel Aguiar foi com nós, enviado pelo pastor Levi, foi com nós, levou nós ali lá no Rio Jucu e batizou eu e meu esposo ali. E foi a primeira vez que eu cheguei na sede, foi nesse dia que eu batizei lá no Rio. Foi o primeiro dia que eu fui. Quando eu cheguei na sede, na igreja sede, parecia que eu tinha entrado num céu aberto. A banda de música estava tocando um hino muito lindo. Todos os irmãos ali, era a banda de música mais antiga, né? E eles estavam tocando o hino 442. Parece que eu entrei dentro de um céu aquele dia. E daí por diante nós começamos a caminhar. E aí o pastor Manel Coutinho tinha assumido a congregação e ele começou a nos incentivar mais e mais. Aí ele me chamou um dia e falou assim, irmã Maria, depois que eu batizei, ele falou assim, irmã Maria, a partir de hoje a senhora vai ser regente do circo de oração. E tinha 4 irmãos no circo de oração naquele tempo, estava iniciando. E eu falei, mas como que eu vou assumir a regência do circo de oração, porque eu nem sei cantar, não sei cantar com grupo, nada. Aí ele falou assim, não, irmã Maria, eu vou te ajudar. Aí o que o pastor Manel Coutinho fez? Era um pastor muito amoroso mesmo. Ele já dorme no Senhor, mas ele pegou, foi para casa, ele fez as cópias dos hinos e veio comigo, marcou ensaio e nós juntamos as irmãs que tinha e ali nós começamos a ensaiar com o circo de oração. E ele cantava, ele me ensinou. Eu regei o circo de oração, cantar com o circo de oração. E daí por diante o circo de oração foi crescendo. Foi crescendo, passou um tempo, eu já me colocaram como dirigente do circo de oração. Aí eu já fiquei regente e dirigente, porque sempre está faltando, a gente está sempre na brecha. E assim eu continuei no circo de oração e estou até hoje, para a glória do nome do Senhor. Hoje já faz 50 anos que eu faço parte do conjunto Esperança Eterna. E quem botou o nome no conjunto foi o pastor Manel Coutinho Pimentel. Ele colocou o nome no conjunto. Ele me ensinou eu cantar com o conjunto, me ensinou a reger o conjunto e colocou o nome no conjunto que não tinha nome. Ele falou assim, vamos colocar o nome de Esperança Eterna, Conjunto Esperança Eterna. Amém. Então as irmãs tudo gostou e foi colocado o nome de Conjunto Esperança Eterna. E assim nós prosseguimos, até hoje nós estamos aqui. Muitas irmãs já passaram por aqui na direção do circo de oração, mas eu permaneço aqui também para a glória do nome do Senhor. E agora está fazendo 50 anos e eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito. Muitas coisas eu passei por dificuldade, mas eu vi Jesus fazer coisas tremendas aqui neste lugar. Eu vi Jesus curar de câncer aqui, eu vi Jesus curar de coluna toda torcida aqui. Eu posso dizer até o nome agora do irmão José Machado, que ajudou na construção dessa igreja aqui. Ele estava aqui num dia de culto, na campanha de quarta-feira, ele estava todo torto, ele não andava, tinha passado a semana toda de cama, e na campanha teve um irmão que estava pregando naquela noite, e Deus revelou a ele a enfermidade que estava com o irmão Zé Machado. Ele foi curado da coluna até hoje. Eu falei com ele esses dias, eu falei que eu não esqueço daquilo que Deus fez na vida dele. Ele está morando agora lá em Minas, não está aqui com nós mais, mas está lá em Minas, mas permanece curado da coluna. Isso já faz bastante anos, eu não sei nem falar quantos anos, mas já tem bastante tempo. E vi uma moça sendo curada de câncer nos rins, aqui na consagração de sábado, sempre teve a consagração de 7 às 9. Uma moça foi curada de câncer nos rins, e eu vi muito mais coisa. Jesus fazer muitas curas, vi Jesus batizar muitos jovens, irmãos do circo de oração. Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo. Eu sou testemunha de muitas coisas aqui. Se eu for contar o que Deus já fez na minha vida aqui neste lugar, é muito tempo para me falar. Mas encerrando, eu quero dizer, quero agradecer o pastor Levi. Pastor Levi, eu me emociono de falar porque é muito amor. Ele nos acolheu com muito amor, com muito carinho.
eu e meu esposo, nós somos recebidos, nós fomos abraçados pelo Ministério IBS. O Ministério IBS é considerado o Ministério do Amor. E é o Ministério do Amor. Sempre foi acolhedor, nos acolheu nós todos aqui. E com esse amor, nós aprendemos também a amar os irmãos que estão aqui com nós. A igreja cresceu, isso para a glória do nome do Senhor. Eu não gosto de falar muito, porque eu me emociono muito, mas eu quero agradecer. Se porventura um dia o pastor Levi ver este vídeo, eu quero te agradecer, pastor. Eu quero te agradecer de toda a minha alma, de todo o meu coração. Eu quero te agradecer pelo apoio, pelo carinho que o Senhor nos deu aqui neste lugar. Pastor Samuel Aguiar, nós muito amamos o pastor Samuel. E agora ficou pastor Levi Júnior. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, o carinho que você tem de estar ajudando seu pai, está tocando a obra para frente. Quando o pastor Valdomiro partiu, ficou o pastor Levi e pastor Samuel. Pastor Levi assumiu o lugar do pastor Valdomiro e ele levou o trabalho em frente. Agora ficou Levi Júnior. Levi Júnior, leva em frente esta obra, não deixa a obra parar. Que Deus continue abençoando. Eu agradeço em nome de Jesus.